céu nunca foi apenas aí um cenário bonito, ele também é uma forma assim de Deus chamar a nossa atenção. Muita gente aí olha para o sol, para a lua, para as estrelas, para os eclipses, para os cometas, mas poucos se perguntam: o que a Bíblia diz aí sobre tudo isso? A palavra de Deus, ela nos ensina que existem momentos em que o céu ele testemunha a ação de Deus, né, na história. E isso não começou agora. Lá no nascimento de Jesus, por exemplo, uma estrela guiou os magos até o Messias, né? Está escrito: viemos do Oriente porque vimos a sua estrela. Perceba uma coisa, amados. Deus ele poderia ter usado qualquer outro sinal, mas ele escolheu um sinal nos céus. Isso nos mostra que o Senhor tem total controle aí sobre o universo. Nada acontece fora da vontade de Deus. E quando vamos aí para as profecias sobre o fim dos tempos, esses sinais, eles se tornam ainda mais importantes. O profeta Joel, ele escreveu: mostrarei prodígios no céu e na terra, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso está em Joel capítulo 2, do versículo 30 e 31, se eu não me engano. Essa passagem, ela não está falando de um fenômeno qualquer, ela aponta para um tempo de quê? De grande intervenção divina, um tempo em que Deus começará a agir de maneira mais intensa na história da humanidade. Os sinais não existem para satisfazer aí a nossa curiosidade. Eles existem para nos despertar. É diferente, para nos trazer aí, para nos fazer entender que o tempo não está parado. A história, amados, ela caminha para o encontro com o Criador. E quando falamos sobre alertas divinos, é impossível não lembrar aí dos dias de Noé. Antes do dilúvio, Deus ele não simplesmente mandou a água, vou mandar a chuva e vou inundar tudo. Houve um tempo de aviso, houve um tempo aí de paciência. Noé, ele pregava, a arca estava ali sendo construída diante dos olhos de todos. A humanidade, ela tinha a oportunidade, né, de se arrepender, a mesma oportunidade que temos hoje. O problema não era a falta de sinais, o problema era a falta de arrependimento. As pessoas, elas continuaram ali vivendo como se nada fosse acontecer, comiam, bebiam, casavam, faziam, né, planos e ignoravam ali completamente o chamado de Deus, até que veio o dilúvio. E Jesus disse que seria assim novamente. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso deve nos fazer refletir. Será que também estamos ignorando aí os alertas de Deus? Hoje vemos aí a humanidade cada vez mais impressionada com fenômenos no céu, né? Com os meteoros, com os cometas, com 3 Atlas, tempestades solares, eclipse, né? Alinhamentos astronômicos. Todos esses acontecimentos despertam o quê? Despertam muita curiosidade, né? E é verdade, e é bonito de ver, né? Ao mesmo tempo, também não devemos aí ignorar o que Jesus ensinou. Ele disse que haveria o quê? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Portanto, o nosso papel não é viver aí fazendo especulações. É viver em quê? É viver em vigilância. Jesus declarou em Lucas 21, versículo 25 e 26, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Olhe ao seu redor, amados, além aí dos fenômenos da natureza, veja o mundo, veja o que está acontecendo. São guerras, são crises, violência, né? É o medo, é a ansiedade que cresce, é a instabilidade. A própria Bíblia diz que tudo isso aconteceria. Aí você pode falar, mas isso já acontece há muito tempo. Não com a intensidade que acontece hoje. E quando Jesus coloca esses sinais aí juntos, ele nos ensina que devemos sim observar o conjunto, não apenas aí um evento isolado. O mais importante
Não é saber aí a data, como será que ele vem, é hoje, é amanhã, é estar o que? É estar preparado. Muita gente passa horas aí assistindo vídeos sobre eclipses, mas não separa 10 minutos da sua vida para ler a palavra de Deus. Muitos sabem o nome aí de cada planeta, mas não conhecem as promessas de Cristo. Os sinais sim apontam para Jesus. Se um sinal no céu não leva uma pessoa ao arrependimento, ele perdeu o seu verdadeiro propósito. Sabe, porque a Bíblia ela nos ensina que esses sinais têm pelo menos 3 grandes objetivos. O primeiro é alertar. Deus está dizendo: desperte, desperta, igreja, desperta tu que dormes. O tempo está acabando. O reino de Deus aí ele se aproxima. O segundo objetivo é convocar, é um chamado ao arrependimento, à santidade, à vida com Deus. O Senhor ele não quer apenas aí te informar, ele quer transformar a sua vida. E o terceiro objetivo é consolar. Por mais caótico que o mundo pareça, Deus ele continua, amados, no controle de tudo, no controle de todas as coisas. Nenhuma estrela sai da sua órbita sem que o Criador saiba, sem que ele permita. Nenhum acontecimento foge da sua soberania. Isso traz paz para quem pertence a Cristo. Por isso a nossa esperança não está nos sinais, está naquele que governa os sinais. Aleluia, glória a Deus. A nossa fé não está nos acontecimentos, está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem caminha com Cristo não vive aí apavorado, vive vigilante, vive o que? Preparado, vive em santidade. A grande pergunta não é quais sinais ainda faltam acontecer, a pergunta é: se Jesus voltasse hoje, eu estaria pronta? Você estaria pronto? Essa é a reflexão que precisamos fazer, porque a Bíblia ela termina esse ensino com uma advertência muito clara. Jesus disse: observai, pois, e vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Isso está em Mateus 24, se não me engano, versículo 42. Então não tenha medo dos sinais. Tenha uma vida alinhada com Deus. Permaneça firme na palavra. Ore, vigie, persevere. E quando o Senhor voltar, amados, você não será pego aí de surpresa. Você estará o quê? Estará pronto, apto, esperando por Ele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.